Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com o Anderson Lucas, que é vice-presidente da FIS. Ele é um especialista na área de meios de pagamento. Anderson, muito obrigado pela sua participação no podcast da The Inside Talk. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre que atividades a FIS desenvolve no Brasil? Qual o seu papel dentro dessa gigante aí da área de meio de pagamento? Boa tarde, Claudinei. Primeiramente, queria agradecer aqui a participação, ao convite para falar de um tema tão importante e relevante. Agradecer a todos aí da TI Insight. Muito obrigado. Bom, a FIS é uma empresa com presença mundial, uma empresa americana. Tá? Estamos presentes há mais de 50 anos no mercado de meios de pagamentos, de soluções bancárias em todo o mundo. A empresa atualmente fatura aproximadamente cerca de 14,5 bilhões de dólares ao ano. Estamos presentes em mais de 146 países, temos mais de 70 mil funcionários, cobrimos aí basicamente oferecendo tecnologia para 40 dos 50 maiores bancos do mundo. No Brasil, temos uma presença há mais de 30 anos, né? Ao lado da Inglaterra, de Austrália e Índia, Brasil é um dos mercados de potenciais investimentos para a empresa. No Brasil, mais precisamente, processamos mais de 72 milhões de cartões, temos mais de 6 mil funcionários e processamos mais de 1,6 bilhões de transações aí ao ano. Anderson, a indústria de serviços financeiros está vivendo um momento de rápida transformação, né? O que a gente pode esperar em termos de inovação nesse mercado? Bom, basicamente temos visto aí evoluções importantes, né? Avanços tecnológicos, os usuários, consumidores, né? Com uma nova realidade. Mas se a gente for avaliar 3 grandes itens aí que aconteceram e estão acontecendo também de forma mais relevante no mercado, são os pagamentos digitais. Então, quando a gente fala de pagamentos digitais, né, a gente tem os métodos aí tradicionais, né, pagamento em dinheiro, com cartões, mas obviamente estão sendo substituídos por esses meios, sejam através das wallets, né, das carteiras digitais, que nós chamamos, os pagamentos móveis, os próprios aplicativos, né, dando aí uma capilaridade, uma popularidade para a utilização desses meios. Esse é o primeiro ponto, o primeiro item que eu gostaria de reforçar. O segundo, a gente vê as questões da própria blockchain de criptomoedas, né, uma tecnologia que tem crescido substancialmente, não só do ponto de vista de investimento, né? Porque, por exemplo, no Brasil ainda esse meio ele é visto como um meio de investimento, mas em outros mercados ele é visto também como é utilizado de uma maneira como você compra, você vai ao supermercado, comprar algum produto e serviço utilizando a tua própria criptomoeda, né? E você tem a questão também do Open Finance, né? Que é algo que o Banco Central implementou junto com as entidades financeiras, então promove toda essa capilaridade, né, e esse complemento do ecossistema de meios de pagamentos. Quando a gente fala no Brasil, né, ainda existe uma grande parcela de brasileiros que usam o dinheiro vivo, né? Eles não têm conta bancária, né? Como você acredita que a gente teria que conscientizar essas pessoas, né? Como a gente poderia fazer para mudar essa realidade? Bom, primeiro, acredito muito a questão da educação financeira, né? A questão da usabilidade. Então, existe um primeiro ponto aí que se a gente avalia, a gente precisa avaliar, que é a questão de preparar a população para que utilize esses produtos e serviços financeiros. Esse é um primeiro ponto. O segundo, e a gente, obviamente, não pode deixar de reforçar e de lembrar, a questão da popularização em relação ao Pix, quando ele foi lançado há praticamente 2 anos atrás, né?
Se a gente olhar a quantidade de usuários no Pix hoje, e não só a quantidade de usuários, mais de 140 milhões de pessoas utilizam hoje, segundo as estatísticas do Banco Central, mas em termos de movimentação. Também durante a pandemia, né, muitos brasileiros, a população acabou ingressando, né, para a utilização de serviços financeiros, produtos e serviços financeiros, através do Pix. Só para a gente trazer um dado importante, em 2022, né, o que movimentou o Pix, que foi por volta de 10,9 trilhões de reais, né, e 24 bilhões de transações, foi mais do que o PIB do Brasil, que foi por volta de 8,9 trilhões de reais. Então, os movimentos que as entidades, o próprio Banco Central e as entidades financeiras, bancos, as próprias fintechs, empresas de meios de pagamento em geral, têm ingressado nesse setor e, consequentemente, atraído, levado inovação, produtos e serviços financeiros para que haja inclusão financeira dessas pessoas. E para trazer um outro dado aqui importante, no dia 7 de julho, né, semana passada, nós tivemos aí um recorde em termos de transações realizadas no Pix. Né, foram 134,8 milhões de transações. Então, no único dia. Isso demonstra a capacidade e a adesão da população em termos de novas tecnologias e novos meios de pagamentos. Anderson, também agora com o lançamento do WhatsApp, né, que está instalado praticamente em todos os celulares no Brasil, né? Como é que você vê o potencial desse novo meio de pagamento? Isso é um bom ponto, né? Ele foi lançado, embora ele tenha sido lançado, né, disponibilizado, melhor dizendo, para os usuários há algum tempo, efetivamente, após a autorização aí das entidades regulatórias para o uso regular desse serviço, o que acontece? Né? Se a gente olhar numa perspectiva, que eu sempre gosto de trazer, numa perspectiva de rede social, hoje o WhatsApp tem aproximadamente cerca aí do perfil de 16 a 64 anos de idade, por volta de 169 milhões de usuários, né? Como rede social. Se a gente olhar o que o Pix, em 2 anos e meio aproximadamente, alcançou essa quantidade de usuários registrados no sistema, a gente poderíamos dizer, olha, o potencial do WhatsApp, né, seria muito grande do ponto de vista de utilização, algo que levou 2 anos para o Pix construir. Mas o grande X da questão aqui, e para trazer um pouquinho para a audiência aqui, por que o WhatsApp ainda, da minha perspectiva, não decolou, né? Primeiro porque a gente temos visto aí como usuários distintos tipos de golpes aí que são executados nessa rede social, que também é utilizada para a realização de meios de pagamento. Então, isso acaba gerando um pouco de desconforto, de desconfiança para o lado dos usuários, de registrar o seu número de cartão, como você registra, por exemplo, para um aplicativo de transporte, um aplicativo de comida. Então, as pessoas ainda têm esse receio em relação à utilização desse meio. Da minha visão aqui, acredito que um processo massivo de comunicação, de como utilizar, de educação em relação a esses usuários, poderia reforçar esses aspectos, diminuir esse receio que as pessoas possuem, para que possa, de alguma maneira, massificar esse importante meio de pagamento também, pela capilaridade que ele tem e pela quantidade de pessoas que hoje estão dentro desse sistema. Falando também em termos de pagamento, né, a gente também tem aí o pagamento instantâneo, né? Como é que você avalia esse modelo de pagamento instantâneo, né, que hoje identifica a transação em pouco tempo, né, evitando
que o cliente tem que esperar um tempo para confirmar o pagamento, né? O tempo de espera, e ele está trazendo uma melhor experiência para as pessoas, né? Como é que você avalia essa nova forma? A gente tem aí, importante a pergunta, porque a gente tem hoje distintos meios de pagamentos instantâneos, né? A gente tem, como eu acabei de mencionar, o próprio Pix, a gente tem os próprios pagamentos instantâneos hoje, que as wallets permitem que você faça. Então, você tem empresas fintechs aí que você pode transferir um dinheiro, o valor de pessoa para pessoa, de pessoa para empresa. Então, você tem hoje ferramentas, meios específicos para realizar esse processo. Dentro desse contexto, o que vai caracterizar de uma maneira um pouco mais abrangente o sucesso desse tipo de tecnologia, o sucesso desse meio disponibilizado para todos os seus clientes, usuários, etc. É a forma que a usabilidade, né? A forma como você vai utilizar aquele serviço. Então, uma questão de você ter um processo de identificação seguro e ágil que permita você não gerar nenhum tipo de atrito no momento que você está realizando uma transação, principalmente dependendo do público que você também direciona o serviço, são questões fundamentais para que você possa, de alguma maneira, não só ampliar, como também ter uma estratégia de massificação de utilização do serviço que está sendo oferecido a esse público. Outro segmento que está crescendo bastante é o e-commerce, né? Principalmente o e-commerce internacional, né? A gente está vendo aí várias lojas internacionais chegando, aí os grandes gigantes do e-commerce, lojas como a Shein, né? Como é que você está vendo essa expansão do e-commerce internacional que precisam de pagamentos com meios locais, né? Como é que a FIS, que é uma empresa global, pode atender esses varejistas internacionais? Hoje a FIS, né, já possui. Nós estamos organizados aqui em 3 grandes verticais, né, como a vertical de meios de pagamentos e soluções bancárias, a vertical de soluções para mercado de capitais e uma outra que é voltada para soluções especificamente para e-commerce aqui no Brasil e na América Latina, que é a empresa do grupo chamada WorldPay. Atualmente, né, a WorldPay hoje ela é líder mundial, é o maior adquirente do mundo, né? Em alguns países atua não só no comércio eletrônico, no e-commerce, como também em lojas físicas, mas aqui no Brasil e na América Latina atuando no comércio eletrônico. Então, o que fazemos, né? Nós afiliamos esses comércios, esses estabelecimentos virtuais, essas lojas, sejam elas internacionais, sejam elas lojas nacionais. E aí, o que acontece? Uma vez que a gente afilia essas lojas para a utilização dos meios de pagamentos disponíveis naqueles países, ou no nosso país, aqui no Brasil, falando um pouquinho do mercado também brasileiro, a gente tem uma tecnologia que permite que, mesmo que essa loja, esse estabelecimento não tenha presença aqui no Brasil, ele pode vender, né, os seus produtos, dando um exemplo aqui no Brasil, mais precisamente, ele pode vender em moeda local, né, e a liquidação dessa transação pode ser feita na moeda de origem onde ele estiver presente. Então, a gente tem hoje vários clientes, várias empresas atuando dessa forma, e a gente já tem uma experiência bem relevante nesse negócio. Não só aqui no Brasil, na América Latina, mas em todo o mundo. Você falou do Open Bank, né? A regulamentação do Open Bank no país, ela pretende estimular a concorrência, né? Ela, no caso, ela traz benefícios também para o ecossistema de meios de pagamentos?
Não, não há dúvidas, Claudinei. Certamente ela traz um benefício bem importante. E aí a gente fala de Open Bank, a gente fala de Open Finance também, né? Porque esse conceito ele transcende além de bancos, entidades financeiras, né? Porque aí nós vemos também aí de uma maneira geral empresas varejistas, empresas de seguros, de financiamentos, etc., que estão se conectando nesse ecossistema. Mas para dar acho que um conceito que eu gosto bastante de falar sobre o Open Finance e Open Banking, ele é mais ou menos assim, transpondo para o nosso dia a dia, é como se fosse um shopping center financeiro. Então, o que acontece? O cliente vai no banco, na entidade financeira, visualiza esses produtos, né, e serviços de várias instituições, e ele tem um só lugar para fazer a escolha disso, a opção mais adequada de acordo com a necessidade que ele possui. Né? De novo, não se limita só à questão do setor financeiro, mas também se estende a outras oportunidades para a indústria, varejo, permitindo que não somente capture dados mais amplos, como também você oferecer produtos e serviços integrados de parceiros de uma forma escalável. E um outro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui é, muito mais que realizar uma transação de venda, né, o ponto de maior relevância são os dados capturados, né? Os dados dali da transação, os dados do consumidor, que eles também vão servir como fonte de análise comportamental para você poder traçar um perfil para a oferta de um determinado produto ou serviço. Até então, impraticável, né? Antes de uma iniciativa como essa criada pelo Banco Central. Mas, e para fechar essa concepção que eu estou trazendo aqui, por exemplo, uma vez que os dados desses clientes e o comportamento dentro de uma instituição não são mais diferenciais competitivos, mesmo porque eles têm que ser compartilhados, né, caso obviamente autorizado por esses consumidores, por esses clientes. Temos a questão da experiência e a centralidade como ponto fundamental desse negócio, fazendo com que essas entidades que são participantes do ecossistema repensem o seu negócio, como a concepção de novos produtos, serviços, que permita a eles a monetização, né? Ter alguma rentabilidade sobre esse negócio, seja ele dentro ou fora da indústria, criando o seu próprio ecossistema. Então, eu acredito muito nesse modelo, porque acaba incentivando a competitividade aí entre os players, aí, os jogadores do mercado. Falando em termos de tecnologia, né, como é que a FAS customiza o processo de pagamento para os diferentes clientes que ela tem, né, como empresas de cartão de crédito, varejo, fintech, bancos digitais, entre outros atores desse mercado? Como é que a FAS trabalha, né? A gente tem, no mercado, a gente tem as nossas soluções, que nós chamamos de soluções core, né? Soluções bancárias, soluções de processamento, tanto do lado de emissor, quanto do lado de adquirentes, né? Então, processamento emissor, processamento adquirentes. O que a gente tem o core já personalizado para esses mercados onde a gente atua, para poder atender as necessidades e as regulações, né, locais de cada um dos países. Obviamente, quando você está em um determinado mercado, você precisa atender não só do ponto de vista de produto, de funcionalidades do produto, mas também as questões regulatórias. E a gente tem um ecossistema em torno, de uma maneira que a gente possa plugar, né, conectar outras empresas parceiras que permita oferecer soluções, produtos
que sejam complementares à nossa oferta. Então, isso permite que a gente ofereça aos nossos clientes não só uma solução robusta, de alta escalabilidade, confiabilidade, usabilidade e de rápida implementação no mercado, mas também conectando outras empresas, outras soluções complementares ao nosso negócio, de forma que a gente possa levar aos nossos clientes um valor agregado importante num período e num setor tão competitivo como é o setor de meios de pagamentos. Anderson, a FAS anunciou recentemente uma solução baseada em Small Data, né? Que utiliza inteligência artificial, machine learning, para avaliar o perfil e as características do usuário, inclusive utilizando mídias sociais, né? Você pode explicar como é que ela foi desenvolvida, né? Como é que ela funciona, quais são os benefícios que ela traz? Claro. Primeiro, é importante, eu acho que trazer um pouquinho do contexto de como essa solução nasceu, como que a FIS, né, acabou trazendo essa solução aqui para o mercado brasileiro. Primeiro que a FIS, né, por toda a sua presença global, ela tem um modelo que chama FIS Impact Ventures, que nada mais é que um braço, né, da empresa que fica buscando empresas inovadoras, fintechs, startups no mercado, de forma a complementar a nossa oferta, complementar as nossas soluções. Dito isso, a FIS analisou a Niner Analytics, que é uma empresa americana, né, baseada na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa empresa passou por um processo criterioso de avaliação, tanto do ponto de vista de tecnologia, de complementariedade, de segurança, e a FIS, dentro desse programa, realizou investimento na Niner, de forma que a Niner passou a integrar como em nosso ecossistema, dentro do ecossistema da FIS. E ela foi fundada por um dos fundadores, trabalhou no governo americano, no sistema de segurança do governo americano em Washington, onde ele tinha dentro da responsabilidade identificar situações nas redes sociais, na internet, palavras, mensagens que supostamente poderia representar algum tipo de ameaça para o governo ou para os americanos. Então, ele interpretava algumas mensagens que ela poderia ser falsa, que ela poderia ser somente uma brincadeira, que ela poderia ser algo verdadeiro. Então, dado esse contexto, essa experiência, foi criada a Niner, né? A Niner é uma empresa, na verdade, uma solução que foi criada exatamente para melhorar os processos de aprovação de crédito das instituições financeiras ou qualquer entidade que dê algum tipo de crédito. Por quê? Fonte da Serasa, está aproximadamente 85% dos créditos são recusados. Tá? Então, a cada 100 créditos, 85 são recusados. Né? Então, eles são recusados por quê? Por algumas razões. Né? Primeiro que os modelos tradicionais, eles olham somente as questões históricas e as questões transacionais. Isso quer dizer que se eu estiver fora do ecossistema, se eu nunca tive um produto, um serviço financeiro e não estou nas bases de dados dos birôs tradicionais, né, esse usuário, esse cliente, esse tomador, ele vai ser recusado dentro dos métodos tradicionais. Então, o que o Niner fez? Ele criou um modelo, criou um motor baseado em inteligência artificial,
onde basicamente ele olha, né, não o que é postado nas redes sociais, como, por exemplo, a quantidade de likes que você tem na sua rede social, a quantidade de seguidores, seja ele qual for. Na verdade, ele é como se fosse um psicólogo que ele analisa, né, não o que você posta, né, mas como você posta, como é o teu comportamento perante as redes sociais. E baseado nisso, ele utiliza mais de 515 facetas da personalidade humana, que combinados isso, né, junto ao sistema, ao motor de inteligência artificial, ele é capaz de identificar se você pode ser aprovado como um tomador do crédito, sim ou não, e mais que isso, se lá na frente você pode ser um mal pagador, ou seja, você não vai honrar com os teus compromissos financeiros aí do crédito que você tomou. Então, ele acaba avaliando todas essas variáveis, essas facetas, por isso que a gente chama de small data, né? Uhum. Que ele avalia dentro do motor para poder conceder ou não o crédito. E um outro ponto importante é que ele traça um perfil de personalidade única, né? Então, baseado em todas essas variáveis, né, do seu comportamento como consumidor. É como se fosse uma rede neural que limita o cérebro humano, né, usando a parte de antropologia, psicolinguística e sociolinguística, né? E capaz de fazer toda essa análise, né, de risco precisas e imparciais em menos de 15 segundos. Né? E um ponto importante também é que isso somente é realizado a partir do momento que o usuário dê a autorização no momento em que ele estiver se aplicando para tomar um determinado tipo de crédito. Ele tem que autorizar que há acesso às redes sociais dele, né? Exatamente. Bom, Anderson, para finalizar, a gente não pode deixar de abordar o assunto da segurança, né? Segurança cibernética, né? Na sua opinião, né, como oferecer uma boa experiência na jornada de pagamentos, né? Uma experiência fluida, sem muitos processos para garantir a segurança? Porque, às vezes, alguns dizem que a segurança demais impede justamente a boa experiência na área de crédito, na área de pagamentos. Com a sua experiência, você vê alguma solução para esse dilema? Claro. Hoje, a questão de segurança, como você bem comentou, é algo fundamental, né? A gente precisa hoje, com tantos meios digitais, com tantas facilidades que o mercado, as empresas de tecnologia, como a FIS, né, tem proporcionado aí para as empresas, a questão de segurança é um fator aí fundamental. Primeiro que a questão da segurança, ela é também... porque, às vezes, o que eu vejo bastante, a gente, até por uma questão de inclinação, a questão tecnológica, etc., ela é importante, não há dúvidas. Mas o primeiro ponto é a questão do próprio usuário, nós, como consumidores, né? Termos a consciência, né, de tomar as medidas cabíveis. Uma simples medida de não clicar em uma mensagem que você não conhece, não sabe quem que te enviou, já é um fator de segurança que a gente pode ter como usuário, né? Adotar como usuário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão tecnológica, né? Por exemplo, nós da FIS temos aí adotado algumas soluções bem importantes
para a minimização de riscos de fraude com os meios de pagamentos, etc. A gente recentemente implementou uma solução em parceria com a FICO para a questão de soluções de antifraude, né, para poder gerar aí, estímulos para que a gente possa, obviamente, minimizar e reduzir questões de fraude, por exemplo, mas tem um outro ponto que eu vejo também como importante, que a indústria, principalmente com o advento do Pix, com o crescimento, tem adotado, que são soluções também de reconhecimento facial, de biometria, para que possa dar segurança também nas transações, como a gente comentou aqui anteriormente, as transações instantâneas, os pagamentos instantâneos que são importantes. Então, eu acho que esse tripé, vamos dizer assim, né? Questão tecnológica, transacional, questão de biometria e a questão também do lado do usuário de ter os devidos cuidados, são extremamente importantes para que a gente tenha aí um ecossistema saudável, um ecossistema seguro, com o mínimo de risco possível, né? É uma questão também comportamental, como você falou, é muito importante bem mesmo, né? Perfeitamente. Começa conosco e transcende para a tecnologia, né? Então, acho que isso é algo bem importante e que eu vejo que as entidades, de alguma maneira geral, têm trabalhado bastante, né? Então, para poder fazer essa educação, os cuidados, reforçado bastante isso. Não só diretamente com os próprios clientes, nas mídias sociais, mas também na própria rádio, TV, eu tenho visto bastante esse aspecto dessa educação, bem importante. Bom, conversamos com o Anderson Lucas, que é vice-presidente de negócios da América Latina da FIS. Anderson, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Eu que agradeço as oportunidades. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e obrigado pelo convite novamente.